Oi, gente, vou contar pra vocês uma história que me acompanha há mais de 30 anos, que me marcou que nem ferro quente na pele, e que até hoje, quando lembro, o coração ainda bate descompassado. É a história de um amor que não devia ter acontecido, mas aconteceu com tanta força que mudou minha vida inteira. Eu sou Henrique dos Santos, tenho 57 anos hoje, mas quando essa história começou eu era um rapazote de 25, cheio de sonhos bobos e o coração limpo que nem água de nascente. Nasci e me criei aqui no sul de Minas, filho de gente trabalhadora, peão desde menino acostumado com a lida do campo, com o cheiro de curral e o barulho do gado no pasto. Sempre trabalhei na fazenda São José, dos Ferreira da Silva, uma família tradicional da região. Comecei lá com meu pai, que Deus o tenha, ainda garoto, carregando sela, ajudando na ordenha, aprendendo os segredos da terra. Com o tempo fui crescendo junto com a fazenda. Me tornei capataz, homem de confiança do seu Antônio Ferreira. A vida de peão é assim mesmo, gente. Acordar cedo, trabalhar de sol a sol, ganhar o sustento no suor do rosto. Nunca me queixei, não. Sempre soube meu lugar. Sempre respeitei os patrões. Nunca misturei as coisas. Peão é peão. Patrão é patrão. Assim meu pai me ensinou, assim eu vivia. Mas em setembro de 1995 tudo mudou. Foi quando ela voltou da capital para passar as férias na fazenda. Maria Lúcia, a Malu, filha mais nova do seu Antônio, tinha ido estudar fora, fazer faculdade de pedagogia em Belo Horizonte. Eu tinha visto ela crescer, claro, mas sempre de longe, sempre com o respeito que se deve ter. Ela era a menina da casa grande, eu era só um empregado. Mas quando ela desceu daquele carro naquela tarde de setembro, minha Nossa Senhora, era como se tivesse virado outra pessoa. Não era mais a menininha de tranças que corria pelo terreiro. Era uma moça feita de 22 anos, com um vestido claro que balançava no vento, cabelo solto nos ombros e um sorriso que iluminava o mundo inteiro. Lembro que eu estava consertando a cerca do curral quando ouvi o motor do carro. Olhei para a casa grande e vi ela saindo, toda elegante, abraçando o pai, a mãe e os irmãos. E quando ela riu, ai Jesus, que risada gostosa! Meu coração deu um solavanco que quase me derrubou do cavalo. Cuidado, Henrique. Pensei comigo mesmo. Essa moça não é para você, não. Mas o coração da gente não obedece à razão, né não? Durante os primeiros dias eu fazia de tudo para não cruzar com ela. Quando tinha que ir na casa grande por algum motivo do serviço, procurava horário que sabia que ela não estava por perto. Mas parece que o destino gosta de fazer graça com a gente. Foi numa manhã de terça-feira que nossos caminhos se encontraram de vez. Eu estava no pomar colhendo jabuticaba para Dona Carmen, a mãe dela, fazer geleia, quando ouvi uma voz atrás de mim. Bom dia, seu Henrique. Quando me virei, quase caí da escada. Era ela, toda sorridente, usando uma saia jeans e uma blusa branca simples, mas que nela ficava como se fosse roupa de princesa. Bom dia, menina Malu, respondi, tirando o chapéu. Como vai a senhorita? Ah, para com essa formalidade toda. Me chama só de Malu, igual você me chamava quando eu era pequena. Não posso não, menina. Agora a senhorita é moça formada, e eu continuo sendo só um peão. Ela riu daquele jeito gostoso que me desarrumava todo. Peão nada. Você é praticamente da família aqui. Meu pai sempre fala que não sabe o que seria da fazenda sem você. Fiquei sem jeito, vermelho que nem pimentão. Continuei colhendo as jabuticabas, mas sentia ela me olhando. Posso ajudar? Ela perguntou. Ora, menina, imagina. Isso é serviço braçal, não é coisa para a senhorita fazer. Deixa de bobagem, Henrique. Eu cresci nessa fazenda também, lembra? Já subi em jabuticabeira muito mais alta que essa. E antes que eu pudesse protestar, ela já estava subindo na árvore do lado, rindo e colhendo fruta que nem uma molecada. Fiquei olhando ela, de boca aberta, vendo como ela se movia com naturalidade, como se nunca tivesse saído dali. Passamos a manhã inteira ali no pomar, conversando sobre tudo e sobre nada. Ela me contou da vida na cidade grande, da faculdade, dos amigos novos. Eu falei da fazenda, dos bichos, das mudanças que tinham acontecido enquanto ela estava fora. Sabe, Henrique,
ela disse, sentando numa pedra sob a sombra da mangueira. Eu senti muita falta daqui. Lá na cidade é tudo muito corrido, muito artificial. Aqui a vida tem outro sabor. Pois é, menina. A cidade pode ter suas vantagens, mas o interior tem a paz que a alma precisa. Exatamente. Ela bateu palma, empolgada. Você me entende. Lá todo mundo fica me olhando estranho quando falo que quero voltar para cá depois de formada. Foi nesse momento que senti algo diferente no peito. Um aperto gostoso, uma vontade de proteger ela, de estar sempre por perto para ouvir aquela risada e ver aquele sorriso. Mas logo me lembrei da realidade. Ela era filha de patrão, eu era empregado. Ela tinha estudo, futuro garantido, ia casar com algum doutor da cidade. Eu era peão, sem estudo formal, com as mãos calejadas e o futuro incerto. Para com isso, Henrique, me repreendi. Não vai dar em nada boa essa história. Mas já era tarde demais. Naquela manhã no pomar, meu coração tinha se entregue de vez. E pelos próximos dias eu ia descobrir que o dela também. Depois daquele dia no pomar, parece que alguma coisa tinha mudado entre nós. A Malu começou a aparecer onde eu estava trabalhando, sempre com uma desculpa. Queria ver como estava o cavalo novo, ou então trazia água fresca para os peões no calor do meio-dia. Mas eu sabia que ela vinha, era para me ver. E eu, que Deus me perdoe, também comecei a inventar motivos para passar perto da casa grande. Ia consertar a cerca do quintal, limpar a mangueira do jardim, qualquer coisa para ter chance de trocar umas palavras com ela. Os dias foram passando assim, nessa dança de esconde-esconde que os dois fingiam que não estava acontecendo. Até que uma tarde de chuva, tudo mudou. Eu estava no galpão, consertando um arreio que tinha arrebentado, quando ela apareceu correndo, toda molhada da chuva que tinha pegado ela no meio do caminho. Nossa, que temporal, ela disse, sacudindo os cabelos molhados. Posso me abrigar aqui um pouquinho? Claro, menina, fica à vontade. Ela se encostou na parede de madeira ainda ofegante da corrida. Eu continuei trabalhando no arreio, mas minhas mãos estavam tremendo. Era a primeira vez que ficávamos sozinhos num lugar fechado. Henrique, ela chamou baixinho. Fala, menina. Por que você me evita? A pergunta me pegou de surpresa. Levantei os olhos do arreio e vi ela me olhando de um jeito que me desarrumou todo. Eu não evito não, menina. É que cada um tem seu lugar aqui na fazenda. Lugar? Que lugar é esse, Henrique? Eu não lembro de ter fronteira marcada quando éramos mais novos. Ela se aproximou devagarzinho, e meu coração começou a bater que nem tambor em festa de santo. As coisas mudaram, Malu. Você cresceu, virou moça formada. Eu continuo sendo o mesmo peão de sempre. E se eu não quiser que nada tenha mudado? A chuva batia forte no telhado de zinco, fazendo um barulho que parecia tambor. Ela chegou mais perto ainda, e eu conseguia sentir o perfume dela misturado com o cheiro de chuva. Malu, isso não tá certo. O que não tá certo? Sentir carinho por alguém que conheço desde pequena? Alguém que sempre me tratou com respeito e carinho? Antes que eu pudesse responder, ela pôs a mão no meu rosto daquele jeito delicado que só mulher sabe fazer. E ali, naquele galpão velho, com a chuva batendo lá fora e o coração batendo descompassado, eu me entreguei. Beijei ela como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. E ela correspondeu, com uma doçura que me fez esquecer de tudo, das diferenças sociais, do que o povo ia falar, das consequências que podia ter. Quando nos separamos, ela estava com os olhos brilhando e um sorriso que me fazia querer beijar ela de novo. Pronto, ela disse. Agora não tem mais volta. Malu, você não sabe o que está fazendo. Se seu pai descobrir... Ele não vai descobrir. Vai ser nosso segredo. A partir daquele dia, começamos a nos encontrar escondido. Ela inventava desculpas para sair de casa, eu arrumava jeitos de me afastar do serviço. Nossos lugares favoritos eram atrás do pomar, perto do açude, ou na capela velha que tinha no fundo da propriedade. Ali conversávamos sobre tudo, sonhávamos juntos,
Fazíamos planos que sabíamos que eram impossíveis, mas que gostávamos de imaginar. Ela falava de como queria ser professora na escola da cidade. Eu contava meus sonhos bobos de ter uma terra pequena, umas vaquinhas, uma vida simples, mas digna. Quando eu terminar a faculdade, ela dizia: "Vou voltar para cá e vamos arranjar um jeito de ficar juntos." "Malu, você tá sonhando. Seu pai jamais vai aceitar." "Meu pai me ama. No final, ele vai entender que o que importa é eu ser feliz." Eu queria acreditar nela, mas no fundo sabia que estava vivendo numa ilusão. Homem pobre não casa com filha de fazendeiro. Não neste mundo, não nesta vida. Mas o amor deixa a gente cego, né não? Seguimos naquela dança perigosa por 3 meses. 3 meses de encontros escondidos, de beijos roubados, de eu te amo, sussurrados no escuro. Até que num domingo de dezembro nosso mundo desabou. Eu estava na capela velha, esperando ela chegar, quando ouvi passos pesados na porta. Meu sangue gelou quando vi quem era. Seu Antônio, com uma cara de poucos amigos que eu nunca tinha visto. "Levanta daí, Henrique", ele disse com uma voz que cortava que nem navalha. "Seu Antônio, eu posso explicar." "Não quero explicação nenhuma. Quero que você se levante e venha comigo. Agora." Caminhamos em silêncio até a casa grande. Lá dentro, vi Dona Carmen chorando no sofá e Malu no canto da sala, com o rosto vermelho de tanto chorar. "Senta aí." Seu Antônio apontou para uma cadeira no meio da sala como se eu fosse um criminoso sendo julgado. "Papai, por favor." Malu tentou falar, mas ele cortou ela seco. "Você fica quieta. Já fez besteira suficiente." Aí ele se virou para mim e vi um homem que conhecia há anos, que sempre me tratou bem, transformado num estranho cheio de ódio. 30 anos, Henrique. 30 anos trabalhando na minha casa, comendo na minha mesa, e é assim que você me paga? Corrompendo minha filha. Seu Antônio, não foi assim que aconteceu. Nós nos amamos de verdade. Amor? Amor, uma pinóia. Você se aproveitou da inocência de uma moça para se dar bem na vida. Isso não é verdade. Não é? Então me explica. O que um peão sem estudo, sem futuro, sem nada para oferecer, quer com uma moça formada que vai herdar uma fazenda? As palavras dele doíam mais que chicotada. Porque no fundo, uma parte de mim também se fazia essa pergunta. Eu nunca quis nada da senhorita além do amor dela. Falei, tentando manter a dignidade. Mentira! Homem como você só pensa numa coisa: se dar bem às custas dos outros. Mas comigo não vai dar certo. Ele se aproximou e vi nos olhos dele uma frieza que me arrepiou. Você tem 2 escolhas. Ou sai da minha propriedade agora mesmo e nunca mais põe os pés aqui, ou eu acabo com sua vida nesta região. Não vai conseguir trabalho em fazenda nenhuma num raio de 100 quilômetros daqui. Papai! Malu gritou se levantando. Você não pode fazer isso. Posso e vou fazer. E você vai para Belo Horizonte hoje mesmo. Vai terminar seus estudos e casar com o Rodrigo como já estava planejado. Rodrigo? Que Rodrigo era esse? Malu nunca tinha me falado de nenhum Rodrigo. Vi ela desabar no chão, soluçando que partia o coração. Quis correr para consolar ela, mas 2 peões apareceram na porta esperando ordens do patrão. E aí, Henrique, qual vai ser? Olhei para Malu, depois para o seu Antônio. Sabia que se insistisse, ia arrastar ela junto na minha ruína. E eu a amava demais para fazer isso. Eu vou embora, falei, sentindo as palavras saírem pesadas da garganta. Não, Malu gritou. Henrique, não me abandona. Mas eu já tinha me levantado, já estava caminhando para a porta. Na soleira me virei pela última vez. Me perdoa, Malu, mas às vezes amar alguém é saber quando deixar ela ir. Saí dali sem olhar para trás, com o coração em pedaços e a certeza de que tinha perdido o amor da minha vida. Saí da fazenda São José naquela tarde de dezembro, com apenas a roupa do corpo e o coração despedaçado. Levei uns trocados que tinha guardado, minha cela velha, e a certeza de que tinha perdido tudo que importava na vida. Peguei a primeira carona que apareceu na estrada, um caminhoneiro que ia para Passos. Ele tentou puxar conversa, mas eu não estava com cabeça para papo.
Ficava só olhando a paisagem passar pela janela e pensando na Malu, no choro dela quando saí de casa. Será que fiz certo? Não me perguntava. Será que não devia ter lutado mais? Mas no fundo sabia que não tinha escolha. Seu Antônio tinha razão numa coisa. Eu não tinha nada para oferecer para ela. Que vida ia dar para uma moça acostumada com conforto? Ia morar onde? Numa casinha de peão? Ia comer o quê? Feijão e farinha todo santo dia? Fiquei uns dias vagando pela cidade, dormindo em pensão barata, procurando trabalho. Mas a palavra do seu Antônio tinha peso na região. Toda a fazenda que eu procurava ou já tinham ouvido falar de mim, ou não precisavam de peão. Foi aí que conheci o seu Joaquim, dono de uma pequena propriedade em Alpinópolis. Homem simples que não se metia em fofoca de gente grande. Me deu trabalho e uma casinha nos fundos da propriedade para morar. Não pago muito, rapaz, ele falou. Mas é trabalho honesto e você tem onde dormir e comer. Tá bom demais, seu Joaquim. Só preciso de uma chance para recomeçar. E foi assim que comecei minha vida nova. Ou melhor, minha vida velha num lugar novo. Porque, no fundo, continuei sendo o mesmo peão de sempre. Acordava cedo, cuidava do gado, consertava cerca, plantava milho. A única diferença é que agora fazia tudo com o coração vazio. As semanas foram virando meses, os meses virando anos. De vez em quando, chegavam notícias da região da Fazenda São José. Soube que Malu tinha terminado a faculdade e que tinha casado mesmo com tal de Rodrigo, um advogado filho de fazendeiro de Alfenas. Soube que tinham tido filhos, que ela estava bem de vida. Cada notícia era como uma facada no peito. Mas com o tempo, a gente vai se acostumando com a dor, né não? Vai criando calo na alma, igual nas mãos de tanto trabalhar. Tive minhas aventuras, claro. Mulher não me faltou. Mas nenhuma conseguiu tirar a Malu da minha cabeça. Era como se uma parte de mim tivesse ficado lá naquela fazenda, naqueles 3 meses de amor proibido. Henrique, por que você não casa? Seu Joaquim me perguntava de vez em quando. Homem sozinho é que nem planta sem raiz, não se fixa em lugar nenhum. Mas, seu Joaquim, casamento não é pra mim, não. Gosto da minha liberdade. Mentira. A verdade é que eu já tinha me casado. Casado com uma lembrança, com um amor que nunca ia se realizar. E pra que iludir outra pessoa se meu coração já tinha dono? Os anos passaram devagar. Vi meu cabelo escurecer e depois começar a embranquecer. Vi minha força diminuir, minhas costas doerem mais no final do dia. Seu Joaquim morreu em 2010, deixou a propriedade para os filhos que moravam na cidade. Eles me mantiveram como caseiro, mas era diferente. Em 2015, comprei um pedacinho de terra com as economias de uma vida inteira. 3 alqueires de chão, numa encosta bonita com um córrego passando no meio. Construí uma casinha simples. Comprei umas vaquinhas, plantei uma horta. Agora sim, pensava. Tenho algo para oferecer para alguém. Se a Malu aparecesse hoje. Mas a Malu não ia aparecer. Ela estava lá na vida dela, com marido e filhos, fazendeira rica e respeitada. E eu aqui, peão aposentado de 50 e poucos anos, vivendo de umas vaquinhas e uma aposentadoria mixuruca. Mesmo assim, não conseguia parar de pensar nela. Principalmente nas noites de domingo, quando o silêncio da roça ficava mais pesado. Sentava na varanda, olhando as estrelas, e lembrava dos nossos encontros na Capela Velha, dos planos que fazíamos, dos sonhos que nunca se realizaram. Será que ela lembra de mim? Me perguntava. Será que de vez em quando pensa naqueles 3 meses que vivemos? A resposta veio de um jeito que eu jamais podia imaginar. Era uma terça-feira de março de 2018, quando chegou a notícia que ia virar minha vida de cabeça para baixo. Eu estava no curral separando as vacas para a ordenha quando apareceu o Zé do Correio todo esbaforido. Seu Henrique, seu Henrique. Que foi, Zé? Por que essa correria? Tem uma mulher lá na cidade, no hospital, perguntando por você. Por mim? Que mulher? A dona Maria Lúcia, lá de São José. Tá desesperada, chorando que só ela. Diz que precisa falar com você urgente. Meu coração deu um pulo que quase me derrubou. Malu? Depois de 23 anos ela tinha vindo me procurar?
O que aconteceu? Perguntei, largando tudo e correndo atrás do Zé. O filho dela, o Felipe, caiu do cavalo, feio que só. Tá entre a vida e a morte no hospital. Precisando de cirurgia urgente, mas tá complicado. Peguei minha motorzinha velha e saí em disparada pra cidade. Durante o caminho, minha cabeça fervilhava. Por que é que a Malu tinha vindo me procurar depois de tanto tempo? O que é que eu podia fazer pelo filho dela? Chegando no hospital, vi ela no corredor, sentada numa cadeira de plástico branco. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo com o cabelo grisalho e as marcas do tempo no rosto, ela continuava sendo a mulher mais bonita que já vi na vida. Quando me viu, ela se levantou correndo e se jogou nos meus braços, chorando que partia o coração. Henrique, graças a Deus você veio. Calma, Malu, calma. Me conta o que tá acontecendo. Ela se afastou um pouquinho, enxugando as lágrimas com as costas da mão. É o Felipe, meu filho. Caiu do cavalo hoje de manhã, bateu a cabeça numa pedra. Os médicos disseram que ele precisa de uma cirurgia urgente, mas ele precisa de sangue. E qual o problema? Não tem sangue no hospital. Ela me olhou de um jeito estranho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não conseguia. É que o tipo sanguíneo dele é raro, AB negativo. E eu lembrei que você tinha esse tipo de sangue. Como é que ela sabia do meu tipo sanguíneo? Naquela hora, uma suspeita terrível começou a crescer no meu peito. Uma suspeita que eu não queria nem pensar, mas que estava ali, martelando na minha cabeça. Como é que você sabe do meu tipo de sangue, Malu? Ela baixou os olhos e eu vi que estava tremendo. Henrique, tem uma coisa que eu nunca te contei. E foi quando descobri que, 23 anos depois de ter saído da Fazenda São José, a vida ainda guardava para mim a maior surpresa de todas. O silêncio no corredor do hospital parecia eterno. A Malu estava ali na minha frente depois de 23 anos, tremendo que nem folha no vento e com aquela frase cortando o ar. Henrique, tem uma coisa que eu nunca te contei. Meu coração estava batendo que nem tambor de festa junina. Eu já desconfiava, mas não queria acreditar. Não podia ser verdade o que estava passando na minha cabeça. Que coisa, Malu. Fala logo. Ela olhou para o chão, respirou fundo e levantou os olhos para os meus. Vi ali uma dor que eu conhecia bem, porque era igual à minha. Felipe é seu filho, Henrique. O mundo desabou na minha cabeça. Senti as pernas bambas, tive que segurar na parede para não cair. 23 anos. 23 anos ela tinha guardado esse segredo. Meu filho? É. Quando você foi embora da fazenda, eu já sabia que estava grávida, mas não tive coragem de te contar. Como assim não teve coragem? Malu, você me tirou o direito de ser pai. As lágrimas desciam pelo rosto dela que nem chuva de verão. Henrique, você não entende. Meu pai estava louco de raiva. Se soubesse que eu estava esperando um filho seu, ele teria te matado. E eu tinha medo que você ficasse comigo só por obrigação. Diz obrigação? Malu, eu te amava. Amava com toda a força que tinha no peito. Se soubesse que você estava grávida, teria enfrentado seu pai. Teria enfrentado o mundo inteiro. Ela soluçou mais forte. Eu era nova, Henrique. Tinha medo. Meu pai me levou para Belo Horizonte e disse que se eu contasse para alguém a verdade, ele ia acabar com sua vida. Me obrigou a casar com Rodrigo antes do menino nascer. E ele? Rodrigo sabe? Nunca soube. Registrou Felipe como filho dele. Sempre tratou bem o menino. Mas Felipe, ele sempre foi diferente dos irmãos. Sempre teve seus jeitos, seus gostos parecidos com os seus. Eu estava ouvindo aquilo como se fosse um pesadelo. 23 anos perdidos. Um filho que cresceu sem saber quem era o pai verdadeiro. E eu, feito um idiota, vivendo de lembrança, enquanto meu sangue estava correndo nas veias de um menino que nem sabia da minha existência. Malu, como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso com ele? Eu quis contar 1000 vezes. Principalmente quando o Rodrigo morreu há 5 anos. Mas Felipe já estava crescido. Tinha a vida dele organizada, o nome do pai no registro. O nome de outro homem, enquanto eu, o pai de verdade, estava aqui sofrendo, achando que nunca ia ter família.
Nessa hora apareceu um médico, de jaleco branco, com uma cara preocupada. Dona Maria Lúcia, temos que conversar sobre o Felipe. A Malu se virou para ele enxugando o rosto. Como ele tá, doutor? A situação é grave. O traumatismo craniano foi severo. Precisamos operar urgente, mas ele perdeu muito sangue. O tipo AB negativo é muito raro no banco de sangue da região. Eu me aproximei do médico. Doutor, eu tenho esse tipo de sangue, posso doar? O senhor é parente do rapaz? Olhei para Malu, depois para o médico. Sou o pai dele. O médico não perguntou mais nada. Me levou correndo para fazer os exames. Enquanto tiravam meu sangue, eu ficava pensando naquela situação maluca. Ia salvar a vida de um filho que nem sabia que eu existia. Felipe, pensava. Meu filho se chama Felipe. Depois da doação, me levaram para ver ele. Meu Deus do céu, quando bati os olhos naquele rapaz inconsciente na cama do hospital, foi como olhar para mim mesmo quando era jovem. A mesma testa, o mesmo formato do nariz, até a covinha no queixo que meu pai tinha e que passou para mim. Como é que eu não percebi quando era pequenininho e eu ainda morava na fazenda? Mas criança muda muito, né? E eu saí de lá quando ele tinha poucos meses. Fiquei ali parado, olhando meu filho pela primeira vez de verdade. 23 anos tarde, mas era ele. Minha carne e meu sangue. O menino que eu sempre sonhei em ter, que sempre imaginei ensinando a montar cavalo, a lidar com gado, a ser homem de bem. A Malu chegou perto de mim devagarzinho. Henrique. Ele parece comigo quando eu era rapaz. Falei sem conseguir tirar os olhos do Felipe. Parece mesmo, às vezes eu olhava para ele e via você. Doía tanto. Doía? Você acha que doía em você? Malu, eu passei 23 anos da minha vida pensando que não ia ter filho, que ia morrer sozinho. Quantas vezes sentei na varanda de casa olhando as estrelas e pensando em como seria bom ter um menino para ensinar as coisas da vida. Henrique, me perdoa. Eu sei que errei, mas fiz o que achei que era melhor na época. Melhor? Melhor para quem, Malu? Para você? Porque para mim não foi melhor, não. E pro Felipe também não foi. Como assim não foi melhor pro Felipe? Ele teve um pai presente, teve estudo, teve tudo que você não podia dar. Aí eu me virei para ela, com uma raiva que estava engasgada há 23 anos. Ele teve tudo, menos a verdade. Menos o direito de conhecer o pai de verdade. Você acha que dinheiro substitui amor de pai? Nessa hora, o Felipe começou a se mexer na cama. Abriu os olhos devagarzinho, ainda meio confuso por causa da anestesia. Quando me viu ali do lado da cama, ele franziu a testa. Quem é o senhor? Olhei para Malu. Ela estava pálida que nem papel. Voltei o olhar para o meu filho e senti um nó na garganta. Eu sou um amigo da sua mãe, rapaz. Vim aqui ver como você estava. Obrigado, ele disse fraco. Mãe, como eu vim parar aqui? A Malu se aproximou da cama, pegou na mão dele. Você caiu do cavalo, filho. Bateu a cabeça. Mas tá tudo bem agora. Felipe olhou de novo para mim com uma expressão estranha. O senhor me lembra alguém, mas não sei quem. Meu coração apertou. Era o sangue chamando sangue. O instinto que a gente não consegue explicar. Mas eu não podia falar nada. Não era o momento, não era o lugar. Descansa agora, rapaz. Você precisa se recuperar. Saí dali com vontade de chorar e de quebrar tudo ao mesmo tempo. Meu filho estava vivo, graças a Deus e ao meu sangue. Mas continuava sem saber que eu era o pai dele. E eu continuava sendo um estranho na vida do meu próprio filho. Passei 3 dias indo no hospital, sempre com a desculpa de ver como estava o filho da Dona Maria Lúcia. Mas a verdade é que não conseguia ficar longe do Felipe. Era meu menino, minha carne, meu sangue. E eu tinha 23 anos de carência para compensar. A Malu ficava me olhando com aqueles olhos cheios de culpa, querendo conversar, mas eu desconversava. Não estava preparado para perdoar ela, não ainda. A ferida estava muito fresca, a dor muito grande. Felipe foi se recuperando aos poucos. A cirurgia tinha dado certo, graças a Deus. E quanto mais ele melhorava,
mais eu via pedaços de mim mesmo nele. O jeito de franzir a testa quando estava pensando, o costume de coçar a orelha quando ficava nervoso, até a maneira de segurar o copo d'água. Mas seu Henrique, ele me disse no terceiro dia, quando já estava mais esperto, o senhor pode me contar como conheceu minha mãe? Quase engasguei com o café que estava tomando. Olhei para Malu, que ficou branca que nem papel. Ah, rapaz, trabalhei na fazenda do seu avô há muito tempo. Sua mãe era só uma menina ainda. E por que parou de trabalhar lá? As coisas mudaram, né? A vida levou cada um para um lado. Ele ficou me olhando com uma curiosidade que me deixou inquieto. Sabe, seu Henrique, desde que acordei aqui no hospital, tenho uma sensação estranha. Como se o senhor não fosse um desconhecido. É difícil de explicar. Meu coração disparou. Era o sangue falando, a ligação natural entre pai e filho que nenhuma mentira consegue esconder completamente. Às vezes a gente sente essas coisas, rapaz. Simpatia à primeira vista. Não é só simpatia, é algo mais forte. Confio no Senhor de um jeito que nem confio em pessoas que conheço há anos. A Malu se levantou da cadeira nervosa. Felipe, não incomoda o seu Henrique com essas conversas. Ele tem serviço para fazer. Que nada, dona Malu. Gosto de conversar com o rapaz. E era verdade. Cada palavra do Felipe era como música para os meus ouvidos. Descobri que ele gostava de cavalos tanto quanto eu, que sonhava em ter uma propriedade rural pequena, que não se adaptava bem à vida de cidade. Descobri que tocava violão, igual eu tocava quando era mais novo, e que tinha uma paixão danada por astronomia. Desde pequeno eu ficava olhando as estrelas, ele contou. Meu pai, quer dizer, Rodrigo, nunca entendeu essa mania. Dizia que era perda de tempo. Não é perda de tempo não, rapaz. As estrelas ensinam muita coisa pra gente. Ensinam sobre a imensidão do mundo, sobre nosso lugar pequeno no universo. Moca, exatamente. O senhor entende. Minha mãe também nunca entendeu muito bem. Olhei pra Malu, que estava com os olhos marejados. Ela sabia o que eu estava pensando. Quantas conversas como essa eu podia ter tido com meu filho ao longo dos anos? Quantas noites podia ter ficado com ele na varanda ensinando sobre as constelações, sobre a vida, sobre ser homem? No quarto dia, Felipe recebeu alta. Antes de ir embora, ele veio falar comigo. Seu Henrique, não sei como agradecer tudo que o senhor fez por mim. Minha mãe me contou que foi o senhor que doou sangue para minha cirurgia. Não foi nada demais, rapaz. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, não faria. O senhor nem me conhecia direito e mesmo assim arriscou sua saúde por mim. Se ele soubesse que era meu filho, entenderia que não arrisquei nada. Um pai faz qualquer coisa pelo filho, até dar a própria vida se for preciso. Eu, Henrique, ele continuou. Eu queria fazer um convite para o senhor. Que convite? Daqui a 2 semanas é meu aniversário. Vou fazer 24 anos. Queria muito que o senhor fosse na festa. Vai ser na fazenda, uma coisa simples, churrasquinho com os amigos. 24 anos. Meu filho ia fazer 24 anos, e eu nunca tinha estado presente em nenhum aniversário dele. Não sei, rapaz. Festa de jovem não é lugar para velho como eu. Por favor, seu Henrique. Seria uma honra ter o senhor lá. De verdade. Como é que eu ia recusar um convite do meu próprio filho? Tá bom, Felipe. Eu vou. O sorriso dele quando falei que ia foi a coisa mais bonita que já vi na vida. Um sorriso que parecia com o meu, mas que eu nunca tinha visto crescer, nunca tinha ajudado a formar. Depois que ele saiu do hospital, fiquei sozinho com a Malu no corredor. Ela tentou se aproximar. Henrique, a gente precisa conversar. Sobre o que, Malu? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu, sobre Felipe, sobre nós. Sobre nós não tem nada para conversar. Sobre Felipe, bem, agora eu sei que tenho um filho e que esse filho não sabe que eu existo. Henrique, me perdoa. Eu sei que errei, mas... Mas o que, Malu? Você tem desculpa para ter tirado de mim 23 anos da vida do meu filho? As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu tinha medo. Medo do que meu pai ia fazer. Medo de você ficar comigo só por obrigação. Medo de estragar a vida de todo mundo.
E agora? Não tem medo de estragar a vida do Felipe contando a verdade para ele? Tenho. Tenho muito medo. Ele cresceu acreditando que Rodrigo era o pai dele. Como é que vou chegar agora e dizer que foi tudo mentira? A mesma mentira que você sustentou durante 23 anos. Ela soluçou mais forte. Henrique, pelo amor que você ainda sente por mim, me ajuda. Vamos contar juntos para ele. Devagar, no tempo certo. Olhei para ela, para a mulher que eu amei mais que tudo na vida, e senti um misto de amor e raiva que quase me sufocou. Malu, eu não sei se ainda amo você ou se odeio você. Sei que nunca vou conseguir esquecer você, isso eu sei. Mas perdoar é outra história. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou conhecer meu filho, vou estar presente na vida dele daqui para frente, mesmo que seja como um amigo. Mas eu e você, acabou há 23 anos, quando você escolheu me esconder a verdade. Henrique, não diz isso. Adeus, Malu. Te vejo no aniversário do Felipe. Saí dali com o coração partido em dois. Uma parte ainda amava aquela mulher como no primeiro dia. A outra parte nunca ia perdoar o que ela me tirou. Mas uma coisa eu sabia. Ia recuperar o tempo perdido com meu filho, custasse o que custasse. Mesmo que ele nunca soubesse quem eu era de verdade. Chegou o dia do aniversário do Felipe, e eu não dormi direito a noite inteira. Ficava me virando na cama pensando em como ia ser estar na mesma festa que meu filho sem ele saber que eu era o pai dele. Era uma sensação esquisita, gente. Como se eu fosse um impostor na própria vida. De manhã cedo, tomei um banho caprichado, botei minha camisa mais bonita, uma xadrez azul que tinha comprado fazia tempo e quase não usava, e peguei a motorzinha para ir à fazenda. O presente eu tinha escolhido com muito carinho, uma faca de prata gravada, daquelas que todo peão de respeito tem que ter. Tinha mandado gravar para um homem de bem na lâmina. Se ele soubesse que era de pai para filho, ia entender melhor o significado. Quando cheguei na fazenda São José, o coração bateu descompassado. Fazia mais de 20 anos que não pisava naquela terra. Tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. A casa grande estava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas. Tinha mesa comprida no terreiro e o cheiro de churrasco já perfumava o ar. Felipe me viu chegando e veio correndo me receber, com aquele sorriso que iluminava o mundo. Seu Henrique, o senhor veio mesmo. Que alegria. Claro que vim, rapaz. Não ia perder o aniversário de quem me salvou de ser um velho ranzinza. Brinquei, mas por dentro estava tremendo. O senhor que me salvou, ué, se não fosse seu sangue. Deixa pra lá essa conversa, menino. Hoje é dia de festa. Ele me apresentou pros amigos, pros primos, pros vizinhos. Todo mundo me tratou com respeito, mas eu sentia os olhares curiosos. Afinal, o que é que um peão velho estava fazendo no aniversário do filho do fazendeiro? A Malu apareceu depois de um tempo, usando um vestido florido que a deixava bonita que nem nos tempos de moça. Quando me viu, deu um sorriso meio sem jeito. Oi, Henrique, que bom que você veio. Seu filho insistiu tanto que não tive como recusar. Felipe gosta muito de você. Desde que saiu do hospital, só fala em você. Ficamos ali conversando amenidades, mas eu sentia uma tensão no ar. Era como se os dois soubessem que tinha muita coisa por dizer, mas não era nem hora nem lugar. Durante a festa, fiquei observando meu filho, vendo como ele ria, como tratava os amigos, como era educado com os mais velhos. Senti um orgulho imenso e uma tristeza profunda ao mesmo tempo. Orgulho porque ele tinha virado um homem de bem, tristeza porque eu não tinha participado dessa formação. Seu Henrique, um dos primos do Felipe, veio falar comigo. O Felipe conta que o senhor entende muito de cavalo. É verdade? Ora, rapaz, lido com bicho desde pequeno. Alguma coisa a gente aprende. Então vem cá ver uma égua que comprei. Tá meio estranha, não sei se tá doente. Fui com ele até o curral. Era uma égua preta, bonita, mas estava meio abatida. Cheguei perto, examinei ela com cuidado. Essa égua tá prenha, moço. Por isso que tá assim meio quieta, meio diferente.
Prenha. Mas como o senhor sabe? Olha os olhos dela, o jeito que anda, a barriga um pouquinho inchada. Égua prenha tem esses sinais. Daqui uns meses vai ter potrinho novo na fazenda. O Felipe, que tinha vindo atrás, bateu palma. Poxa, seu Henrique, o senhor viu isso só de olhar? Experiência, meu filho. Quer dizer, rapaz. Quase me denunciei. Por pouco não chamei ele de meu filho na frente de todo mundo. Felipe não percebeu, mas a Malu, que estava ali perto, ficou pálida. Voltamos para a festa. Na hora de cantar parabéns, todo mundo se juntou em volta da mesa. O bolo era grande, de chocolate, com velas coloridas. Quando começaram a cantar, olhei para o Felipe soprar as velas e uma coisa apertou no meu peito. 24 anos de aniversário que eu perdi. 24 vezes que não tive a chance de ver meu menino crescer mais um ano. Faz um pedido, Felipe, gritaram os amigos. Ele fechou os olhos, concentrou e soprou as velas de uma vez. Quando abriu os olhos, olhou diretamente para mim e deu aquele sorriso que derretia qualquer coração de pai. Pedi uma coisa que já está se realizando. Ele disse baixinho, só para quem estava perto ouvir. Depois do parabéns veio a hora dos presentes. Felipe foi abrindo um por um, agradecendo cada amigo. Quando chegou a minha vez, fiquei nervoso que nem menino na primeira comunhão. Esse aqui é do seu Henrique, ele anunciou para todo mundo. Abriu o embrulho devagar, como se fosse coisa sagrada. Quando viu a faca, os olhos brilharam. Nossa, seu Henrique, que faca linda! Olha só essa gravação. Para um homem de bem. Ele me abraçou forte e eu senti o cheiro do cabelo dele, igual ao meu quando era jovem. Obrigado, seu Henrique. Vou guardar ela para sempre. Use com responsabilidade, rapaz. Faca é ferramenta de homem sério. Vou usar, sim, senhor. E sempre que olhar para ela, vou lembrar do homem que me ensinou que ser honesto vale mais que ser rico. Meu Deus, como esse menino falava bonito. E como doía saber que ele tinha aprendido essas coisas sem mim por perto. Quando a festa estava chegando ao fim, Felipe me chamou num canto. Seu Henrique, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, rapaz. O senhor nunca casou, nunca teve filho? A pergunta me pegou de jeito. Como é que eu ia responder uma coisa dessas? Não, Felipe, nunca casei. Por quê? O senhor é um homem bom, trabalhador. Qualquer mulher seria feliz ao lado do senhor. Às vezes a vida não dá as chances que a gente quer, meu rapaz. Mas o senhor se arrepende? Olhei para ele, pro meu filho que não sabia que era meu filho, e falei a verdade pela metade. Me arrependo de não ter tido um filho igual a você, Felipe. Ele sorriu daquele jeito que mexia comigo. Quem sabe a vida ainda não reserva surpresas pro senhor. Se ele soubesse que a maior surpresa da minha vida estava ali na minha frente, conversando comigo, quando estava indo embora, a Malu me acompanhou até o portão. Henrique, obrigada por ter vindo, Felipe ficou muito feliz. Eu que agradeço o convite. Foi especial. A gente precisa conversar direito um dia. Sobre tudo. Sobre Felipe, você quer dizer. Dei sobre Felipe, sobre nós, sobre o que fazer agora. Montei na moto e olhei para ela uma última vez. Malu, eu não sei se um dia vou conseguir perdoar você por ter me escondido a verdade durante tantos anos. Mas uma coisa eu sei. Vou estar presente na vida do Felipe daqui para frente, de um jeito ou de outro. É tudo o que eu posso pedir. Ela falou com os olhos cheios d'água. Voltei para casa com o coração cheio e vazio ao mesmo tempo. Cheio porque tinha passado o dia inteiro com meu filho. Vazio porque ele continuava sem saber quem eu era de verdade. Naquela noite, deitado na cama, fiquei pensando no pedido que Felipe tinha feito quando soprou as velas. Será que ele tinha pedido para conhecer melhor aquele peão velho que tinha aparecido na vida dele? Ou será que tinha pedido alguma coisa sobre a família, sobre o futuro? Uma coisa eu sabia. Aquele aniversário tinha mudado alguma coisa em mim. Não conseguia mais aceitar ficar só olhando meu filho de longe. Ia arranjar um jeito de estar mais presente, mesmo que ele nunca soubesse a verdade. Porque ser pai não é só dar o nome pro filho. É estar presente, é ensinar, é amar.
E mesmo chegando tarde, eu ainda podia fazer isso tudo. Passaram-se 2 semanas depois do aniversário do Felipe quando ele apareceu na minha propriedade numa manhã de sábado. Eu estava ordenando as vacas quando ouvi o motor do carro dele chegando. Meu coração deu aquele pulo de sempre quando via meu menino, mas dessa vez ele estava com uma cara diferente, meio preocupada. "Bom dia, seu Henrique", ele gritou descendo do carro. "Bom dia, rapaz. Que te traz aqui tão cedo?" "Vim fazer um convite para o senhor, mas antes queria conhecer sua propriedade direito." Larguei o balde de leite e mostrei tudo para ele. O curral pequeno mais organizado, as vacas leiteiras, a horta, a casa simples mais limpa. Felipe olhava tudo com interesse, fazendo perguntas sobre cada detalhe. "Quantos litros de leite o senhor tira por dia?" Ele perguntou, vendo eu tirar leite de uma vaca mansa. "Umas 40 litros, mais ou menos. Não é muito, mas dá para o sustento." "E como é que o senhor aprendeu a fazer tudo isso sozinho?" "Ah, rapaz, na vida de peão a gente aprende de tudo um pouco. Tem que saber cuidar de bicho, plantar, construir, consertar. Se não souber, morre de fome." Ele riu, mas eu vi nos olhos dele uma admiração que me deixou orgulhoso. "O senhor é um homem completo, seu Henrique. Sabe fazer de tudo." Terminamos o trabalho e sentamos na varanda para tomar um café. Foi aí que Felipe me fez o convite que ia mudar tudo. "Seu Henrique, queria convidar o senhor para ir comigo numa viagem." Quase derrubei a xícara de café. "Viagem? Que viagem?" "É assim. Desde pequeno eu sonho em conhecer o Pantanal. Sempre quis ver os bichos no habitat natural, pescaria no rio, essas coisas. Agora que me formei e tô com um dinheiro guardado, resolvi realizar esse sonho. E o que é que eu tenho a ver com isso? Quero que o senhor vá comigo. O senhor conhece da natureza, de pesca, de campo. Seria o companheiro perfeito para essa aventura." Fiquei sem palavras. Meu filho estava me convidando para viajar com ele, sozinhos, sem saber que eu era o pai dele. Era a chance que eu sonhava de passar tempo com ele, de ensinar as coisas que um pai ensina para o filho. "Felipe, isso deve custar um dinheirão. Eu não tenho condições de..." "Imagina, seu Henrique. O convite é meu. Tudo por minha conta. Passagem, hospedagem, comida, tudo. O senhor só precisa levar algumas roupas e a vontade de conhecer lugar novo." "Rapaz, eu não sei. Um peão como eu numa viagem dessas." "Por favor, seu Henrique, eu já reservei tudo para 2. Se o senhor não for, vou ter que cancelar porque não quero ir sozinho." Como é que eu ia recusar um convite desses? Era meu filho me pedindo para passar uma semana inteira com ele no Pantanal. Era o sonho de qualquer pai. "Quando seria essa viagem?" "Semana que vem. Terça-feira a gente sai, volta no domingo." "Meu Deus, Felipe, tão em cima da hora?" "É que surgiu uma promoção no hotel. Se a gente não for agora, só ano que vem de novo." Olhei para ele, pro brilho dos olhos, pra expectativa estampada na cara, e não tive coragem de dizer não. "Tá bom, Felipe, eu vou." O sorriso que ele deu foi o mais bonito que já vi na vida. "Sério, seu Henrique? O senhor vai mesmo?" "Vou sim, rapaz, mas com uma condição." "Qual?" "Você deixa eu pagar minha parte pelo menos." "Nada disso. O convite é meu. As despesas são minhas. O senhor só vai e pronto." Naquela tarde, depois que Felipe foi embora, fiquei pensando na loucura que ia fazer. Viajar para o Pantanal com meu filho, só nós 2, sem ele saber quem eu era. Era perigoso. Podia escapar alguma coisa. Podia eu me emocionar e contar tudo. Mas era também a oportunidade da minha vida. Na segunda-feira, apareci na fazenda São José para me despedir da Malu e acertar os últimos detalhes. Ela estava no jardim, regando as flores. "Malu, vim me despedir. Vou viajar para o Pantanal com Felipe." Ela quase derrubou o regador. "Viajar? Só vocês 2? "É. Ele me convidou. Disse que sempre sonhou conhecer lá e quer minha companhia." "Henrique, você tem certeza que é uma boa ideia?" "Por que não seria? E se ele desconfiar de alguma coisa? E se você se emocionar e acabar contando a verdade?" "Malu, eu já perdi 24 anos da vida do meu filho. Não vou perder mais essa chance."
Ela suspirou, preocupada. Só toma cuidado, Henrique. Felipe está começando a fazer muitas perguntas sobre você. Que tipo de pergunta? Quer saber da sua vida, por que nunca casou, se tem família. Ontem mesmo me perguntou se eu achava que você podia ser parente nosso de algum jeito. Meu coração disparou. E o que você respondeu? Disse que não. Mas ele insistiu. Disse que sente uma ligação muito forte com você, que não consegue explicar. É o sangue falando nele, instinto de filho. Por isso mesmo tenho medo dessa viagem. Vocês vão ficar uma semana juntos, sozinhos. Vai ser difícil esconder a verdade. Malu, eu prometo que vou ter cuidado. Mas não vou abrir mão dessa oportunidade. Na terça-feira de manhã, Felipe passou para me buscar. Eu tinha arrumado uma mala pequena com o pouco que tinha de roupa boa. Quando entramos no carro dele, um Honda Civic prata, limpinho que nem espelho, meu coração estava batendo que nem tambor de festa. Animado, seu Henrique. Animado e nervoso. Nunca viajei para tão longe. Como é que o senhor vai amar? O Pantanal é o lugar mais bonito do mundo. Durante a viagem de carro até o aeroporto, Felipe foi me contando sobre os planos. Íamos ficar numa pousada à beira do rio Paraguai, fazer pescaria, passeio de barco, cavalgada para ver os bichos. Era tudo novo para mim, que nunca tinha saído de Minas Gerais. No aeroporto, quando vi o avião pela primeira vez de perto, as pernas ficaram bambas. Meu Deus do céu, Felipe, esse negócio voa mesmo? Ele riu da minha cara de espanto. Voa sim, seu Henrique. É mais seguro que andar de carro. Não parece não. Olha o tamanho dessa coisa. Durante o voo, fiquei agarrado no braço da poltrona, rezando baixinho. Felipe ficava me explicando tudo, tentando me acalmar. E eu pensava, meu filho tá cuidando de mim. Tá me protegendo sem saber que sou o pai dele. Quando chegamos em Campo Grande e depois na pousada no Pantanal, eu mal conseguia acreditar que estava ali. A paisagem era de tirar o fôlego. Água para todo lado, pássaros coloridos voando, jacarés tomando sol na beira do rio. E então, seu Henrique, valeu a pena a viagem? Felipe, eu falei, olhando toda aquela beleza. Se eu morresse hoje, morreria feliz só de ter visto isso. Então se prepara, porque a gente tem uma semana inteira pela frente. Naquela primeira noite no Pantanal, deitado na cama do quarto da pousada, olhando as estrelas pela janela, agradeci a Deus por ter me dado aquela oportunidade. Ia passar uma semana com meu filho, conhecer ele de verdade, ensinar para ele as coisas que sabia. Mesmo sem ele saber que eu era o pai, íamos ser pai e filho por uma semana. Era mais do que eu podia sonhar. O primeiro dia no Pantanal foi como entrar num sonho que eu nem sabia que tinha. Acordamos cedo, antes do sol nascer, porque Felipe queria me mostrar como era o amanhecer na beira do rio Paraguai. Saímos do quarto ainda no escuro, só com o barulho dos bichos da mata fazendo uma sinfonia que nunca tinha ouvido igual. Vem, seu Henrique, Felipe sussurrou. O senhor vai ver uma coisa que vai guardar pro resto da vida. Andamos até a margem do rio, e ali ficamos esperando. Devagar o céu foi clareando. Primeiro roxo, depois rosa. Até que o sol apareceu redondinho, vermelho que nem brasa. E junto com a luz, a natureza foi acordando. Pássaros cantando, peixes pulando na água, até um bando de capivaras atravessou bem na nossa frente. Meu Deus do céu, falei sem conseguir disfarçar a emoção. Nunca vi coisa tão bonita na minha vida. Felipe sorriu daquele jeito que mexia comigo. Eu sabia que o senhor ia gostar. Homem da terra, que nem o senhor entende dessa beleza. Depois do café da manhã na pousada, um café reforçado com peixe pintado, farinha, queijo e café forte que nem barro, saímos pro nosso primeiro passeio de barco. O Felipe tinha contratado um guia local, o seu João, um pantaneiro velho de guerra que conhecia cada curva daquele rio. Vocês vieram na época certa, seu João falou, conduzindo o barco motor rio abaixo. Agora em março as águas estão baixando, os bichos aparecem mais para beber água. Não demorou muito e começamos a ver. Jacarés tomando sol na margem, garças brancas pescando,
até um tamanduá-bandeira bebendo água bem devagar. Mas o que me marcou mesmo foi quando Felipe apontou para o céu. Olha lá, seu Henrique, tuiuiu. Era um pássaro enorme, branco com pescoço preto, voando majestoso sobre nossas cabeças. Felipe ficou que nem criança, batendo palma e tirando foto com uma câmera pequena que tinha trazido. Esse bicho é o símbolo do Pantanal, seu João explicou. Dizem que quem vê tuiuiu de perto vai ter sorte na vida. Olhei para o meu filho, todo empolgado vendo aquele pássaro e pensei, minha sorte já chegou. Tô aqui com ele. Na hora do almoço, paramos numa fazenda pantaneira para comer. A comida era simples, mas gostosa. Peixe assado, farofa, mandioca e uma cerveja gelada que sabia a paraíso depois do calor da manhã. Foi ali, sentado numa mesa de madeira velha, que Felipe começou a me fazer perguntas que me deixaram nervoso. Seu Henrique, o senhor se lembra da minha mãe quando ela era nova? Lembro, sim. Era uma menina bonita, alegre. Senhor, como é que era a fazenda naquele tempo, diferente de hoje? Ah, rapaz, naquele tempo seu avô ainda era vivo, né? A fazenda tinha mais movimento, mais gente trabalhando. E por que o senhor saiu de lá? Minha mãe nunca me contou direito. Aí veio o aperto no peito. Como é que eu ia explicar que saí porque me apaixonei pela mãe dele e fui descoberto? Ó, Felipe, às vezes a vida muda os rumos da gente, né? Apareceu oportunidade em outro lugar, eu fui atrás. Ele ficou me olhando de um jeito esquisito, como se não tivesse acreditado muito na minha explicação. Mas não insistiu, graças a Deus. À tarde fomos pescar. Seu João nos levou num lugar que ele garantia que tinha dourado grande. Felipe nunca tinha pescado de verdade, só em pesqueiro de cidade, então fiquei ensinando ele. Ó, meu rapaz, quase falei, meu filho. De novo. Pesca é questão de paciência. Não pode ter pressa. Tem que sentir o peixe. E como assim sentir? A vara fala com a gente. Quando o peixe morde, ela treme de um jeito especial. Tem que ficar atento. Passamos a tarde inteira ali. Felipe pegou uns lambaris pequenos, mas estava feliz que só ele. Eu peguei um dourado de uns 3 quilos que deu uma briga danada. Quando trouxe para dentro do barco, Felipe gritou que nem torcedor de futebol. Que peixe lindo, seu Henrique. Como o senhor consegue? Experiência, rapaz. Seu avô me ensinou quando eu era mais novo que você. Era mentira. Quem me ensinou a pescar foi meu próprio pai. Mas não podia contar isso. Naquela noite, depois do jantar, ficamos na varanda da pousada conversando e olhando as estrelas. O céu do Pantanal é uma coisa absurda, gente. Parece que alguém jogou purpurina no breu da noite. Seu Henrique, Felipe falou. Posso contar uma coisa pro senhor? Claro, rapaz. Desde que conheci o senhor, tenho uma sensação estranha. Como se a gente se conhecesse há muito tempo. É difícil explicar. Meu coração apertou. Às vezes a gente sente afinidade com certas pessoas, né? Não é só afinidade. É como se o senhor fosse da minha família. Sei lá, é estranho. Felipe, você tá imaginando coisa. Será? Olha só. O senhor gosta das mesmas coisas que eu, pensa parecido comigo, até alguns gestos são iguais. Quando o senhor coça a orelha pensando, eu faço igual. Levei a mão à orelha sem querer. Era verdade, eu tinha esse tique desde pequeno, e ele também tinha. Coincidência, rapaz? E o sangue, seu Henrique? O tipo sanguíneo igual? Quantas pessoas têm AB negativo? Tava ficando perigoso. Felipe estava desconfiando de alguma coisa. Felipe, tipo sanguíneo não quer dizer parentesco. Muita gente tem o mesmo tipo. Eu sei, mas juntando tudo, às vezes fico pensando se o senhor não tem algum parentesco com nossa família que ninguém sabe. Agora ideia maluca é essa? Não sei, seu Henrique, mas quando olho para o senhor, vejo algo familiar, como se tivesse visto o senhor antes, mas não lembro onde. Fiquei calado, olhando as estrelas. Era o instinto de filho falando nele, o sangue reconhecendo o sangue. Mas como explicar isso sem contar a verdade? Felipe, às vezes a gente sente essas coisas mesmo. Não significa nada. Talvez o senhor tenha razão. Ele suspirou. Mas a sensação continua aí.
No segundo dia, fizemos cavalgada pelos campos pantaneiros. Felipe montava bem, tinha aprendido desde criança na fazenda. Vê-lo no lombo do cavalo, cavalgando pelos campos alagados, foi uma das coisas mais bonitas que já presenciei na vida. "O senhor cavalga muito bem, seu Henrique", ele gritou disparando na minha frente. "Aprendi ainda, menino", gritei de volta, alcançando ele. Paramos num lugar alto para descansar os cavalos e contemplar a paisagem. Era tudo verde e azul até onde a vista alcançava, com bandos de aves voando em formação. "Seu Henrique, obrigado por ter aceitado vir comigo nessa viagem." "Eu que agradeço, rapaz. Tá sendo a melhor semana da minha vida." "Da minha também." Ele sorriu. "Sabe, sempre sonhei em ter momentos assim com meu pai. Mas ele, Rodrigo, nunca gostou muito dessas coisas de campo." Apertou meu coração ouvir aquilo. Meu menino sonhava em ter momentos com o pai. E o pai de verdade estava ali do lado sem ele saber. "Tenho certeza que seu pai gostava de você do jeito dele." "Gostava, sim. Rodrigo foi um bom pai. Mas sempre senti que faltava alguma coisa, sabe? Como se não fôssemos da mesma... sei lá, da mesma essência." Era óbvio que não eram da mesma essência. Rodrigo não era o pai biológico dele. Mas como eu ia falar isso? Cada pessoa tem seu jeito de ser, Felipe. É verdade. Mas com o Senhor é diferente. Quando tô perto do Senhor, sinto uma paz que nunca senti antes, como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Quase chorei ali mesmo, em cima do cavalo. Meu filho estava falando que se sentia completo perto de mim, sem saber que eu era o pai dele. Era lindo e trágico ao mesmo tempo. Voltamos para a pousada no final da tarde, cansados, mas felizes. Naquela noite, Felipe dormiu cedo, exausto do dia. Eu fiquei na varanda olhando as estrelas e pensando em como ia ser difícil voltar para casa e ficar longe dele de novo. Porque aqueles dias no Pantanal tinham me mostrado uma coisa. Eu não conseguia mais viver sem meu filho por perto. Ia ter que arranjar um jeito de estar presente na vida dele, custasse o que custasse. No terceiro dia da viagem, aconteceu o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, mais desejava. Tudo começou na hora do almoço, quando Felipe recebeu uma ligação da mãe. Ele atendeu na minha frente sem cerimônia. "Oi, mãe, tudo bem por aí?" Eu continuei comendo meu peixe pintado, fingindo que não estava prestando atenção, mas escutava cada palavra. "Tá sim, mãe, tamo curtindo muito." "Como assim? Que documento?" Felipe franziu a testa e eu senti um aperto no peito. "Mãe, que história é essa de certidão de nascimento? Por que a senhora tá mexendo nisso agora?" Malu devia estar nervosa do outro lado da linha. Eu conhecia ela o suficiente para saber quando ficava assim. "Tá bom, depois a gente conversa." "Não, mãe. O Henrique tá aqui do lado." Ele tá bem. A gente tá se dando muito bem." Felipe desligou o telefone com uma cara estranha, pensativa. Ficou uns minutos mexendo na comida sem comer. "Aconteceu alguma coisa?" Perguntei, tentando disfarçar a preocupação. "Não sei, seu Henrique. Minha mãe tá meio estranha. Disse que tá organizando uns documentos velhos da família e encontrou umas coisas." "Que tipo de coisa?" Não quis falar direito, mas ficou nervosa quando falei que estava aqui com o senhor. Pronto. Malu estava perdendo o controle. Depois de 24 anos guardando o segredo, ia acabar contando tudo de qualquer jeito. À tarde fomos pescar de novo, mas Felipe estava distraído. Ficava olhando para o nada, pensativo, e vez por outra me lançava uns olhares que me deixavam inquieto. "Era seu Henrique?" Ele falou de repente. "Posso fazer umas perguntas meio pessoais?" "Pode, rapaz." "O senhor conheceu minha mãe só como filha do patrão? Ou vocês tiveram alguma amizade especial?" A pergunta me pegou de jeito. Como responder isso sem mentir descaradamente? "Felipe, sua mãe era uma menina quando trabalhei lá. Sempre tratei ela com respeito." "Mas o senhor gostava dela, não gostava? Como homem gosta de mulher." Meu coração disparou. Felipe estava desconfiando de alguma coisa séria. Por que essa pergunta? Porque quando falo do senhor para ela, ela fica estranha. E quando fala do senhor para mim, também fica.
como se tivesse alguma coisa que não pode contar. Felipe, você tá imaginando coisa. Será? Então me explica uma coisa. Por que minha mãe nunca contou que o senhor tinha trabalhado na fazenda? Eu cresci ouvindo história de todos os empregados antigos, menos do senhor. Não tinha resposta para essa. Por que Malu realmente nunca falava de mim para não despertar suspeita? Talvez ela não se lembrasse. Não se lembrasse do homem que salvou a vida do filho dela? Do homem que tem o mesmo tipo sanguíneo raro que eu. Felipe estava apertando o cerco. E eu, feito um idiota, não sabia como sair dessa. Felipe, você tá viajando na maionese? Tô. Então me fala uma coisa. Que dia é meu aniversário? 15 de março. Respondi sem pensar. E como é que o senhor sabe disso? Eu nunca falei. Merda. Me entreguei sozinho. Felipe nunca tinha me contado a data do aniversário, só que ia fazer 24 anos. Sua mãe deve ter comentado. Minha mãe comentou? Quando? A gente mal conversou na festa. Tava encurralado. Felipe era inteligente, tinha percebido a contradição. Ou o senhor ouviu alguém falar na festa, continuou ele. Ou já sabia de antes. E se já sabia de antes, é porque conhece nossa família há mais tempo do que tá falando. Fiquei calado, rezando para ele desistir do assunto. Seu Henrique, ele falou devagar. O senhor tá escondendo alguma coisa de mim? Que coisa ia estar escondendo? Não sei, mas desde que começamos essa viagem tenho notado uns detalhes estranhos. Que detalhes? O senhor conhece a fazenda como se tivesse morado lá. Sabia onde ficava o pomar velho, o açude dos fundos, até a capela abandonada. E ontem, quando contei do cavalo que morreu quando eu era criança, o senhor sabia o nome dele. Caramba! Eu tinha falado do Ventania sem perceber. Felipe era pequeno quando o cavalo morreu, mas eu me lembrava porque gostava muito do animal. Felipe, você tá vendo coisa onde não tem. Tô. E essa cicatriz na sua mão, seu Henrique? Ele apontou para uma marca velha que eu tinha entre o polegar e o indicador direito. Que tem ela? Eu tenho uma igual. Igualzinha. No mesmo lugar. Olhei para a mão dele. Era verdade. A cicatriz era idêntica à minha. Coincidência? Falei fraco. Coincidência é uma ova. O senhor se cortou quando eu era bebê, não foi? E eu me cortei no mesmo lugar, na mesma idade, com o mesmo tipo de ferimento. Como é que ele sabia disso? Eu tinha me cortado numa cerca de arame quando Felipe devia ter uns 2 anos. Mas como ele podia saber? Felipe? Responde uma coisa para mim, seu Henrique. Ele me interrompeu com os olhos brilhando de uma forma que me assustou. O senhor é meu pai? A pergunta saiu como um tiro, direto, sem rodeio. E eu ali, sentado no barco no meio do Pantanal, sem ter como fugir, sem ter como mentir mais. Felipe, por favor. Responde, o senhor é meu pai? Olhei para ele e para o meu filho que tinha descoberto a verdade sozinho, e senti que não tinha mais jeito de esconder. Como é que você soube? Então é verdade? Felipe, é verdade. Ele gritou, fazendo os pássaros voarem assustados. É, falei baixinho. É verdade. O que aconteceu depois eu nunca vou esquecer. Felipe ficou parado uns segundos, processando a informação. Depois começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de felicidade, de raiva, tudo misturado. Eu sabia, ele gritou entre as lágrimas. Eu sabia que tinha alguma coisa. Por isso que me sentia assim perto do Senhor. Felipe, eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Por que me esconderam isso a vida inteira? Por que vocês mentiram para mim? Não foi assim, filho. Agora eu sou filho? Agora que descobri sozinho? Ele estava com razão de estar bravo. Tinha descoberto que o pai verdadeiro estava ali do lado há meses, e ninguém tinha contado para ele. Felipe, me deixa explicar como foi. Como foi o quê? Como vocês me enganaram durante 24 anos? Como deixaram eu crescer achando que Rodrigo era meu pai quando meu pai de verdade estava vivo, trabalhando a poucas horas de distância? Seu avô não ia aceitar.
Se soubesse que sua mãe estava grávida de um peão... Mas daí, vocês não podiam ter fugido, não podiam ter lutado, preferiram me abandonar. Eu não sabia, Felipe. Sua mãe não me contou que estava grávida. Isso pareceu acalmar ele um pouco. Como assim não sabia? Quando saí da fazenda, sua mãe não tinha me falado que esperava você. Só descobri faz 3 meses quando você caiu do cavalo. Então o senhor não me abandonou? Jamais ia abandonar você, filho. Se soubesse que existia, teria enfrentado o mundo inteiro para ficar perto de você. Felipe ficou quieto por um tempo, olhando a água do rio. Depois me olhou com aqueles olhos que eram iguais aos meus. Então por que não contou quando descobriu? Porque você já tinha uma vida, uma família. Achei que ia só atrapalhar. Atrapalhar? Pai, eu passei a vida inteira sentindo que faltava alguma coisa em mim. Agora sei o que era. Era o Senhor que faltava. Quando ele me chamou de pai pela primeira vez, chorei como criança. 24 anos esperando para ouvir essa palavra da boca do meu filho. Me perdoa, Felipe. Me perdoa por não ter lutado mais, por ter demorado tanto para aparecer na sua vida. Ele se levantou no barco, veio até mim e me deu um abraço que quase me quebrou de emoção. Não tenho nada para perdoar, pai. O senhor está aqui agora. É isso que importa. Ficamos ali abraçados no meio do Pantanal, pai e filho se encontrando de verdade pela primeira vez. Depois daquela revelação no meio do Pantanal, tudo mudou entre nós. Os 2 últimos dias da viagem foram os mais especiais da minha vida. Felipe não me largava nem um minuto, parecia que queria recuperar o tempo perdido de uma vez só. E eu, que Deus me perdoe, estava no paraíso. Pai, ele falava toda hora, como se tivesse descoberto uma palavra nova e não cansasse de repetir. Pai, me conta como conheceu minha mãe. Pai, como era quando o senhor era jovem. Pai, por que nunca casou? Cada vez que ouvia aquela palavra, meu coração se enchia de uma felicidade que nunca pensei que fosse sentir. Depois de 57 anos, finalmente alguém me chamava de pai. Na volta para a pousada naquele dia, ele quis saber de tudo. Contei da paixão que senti pela mãe dele, dos encontros escondidos, da expulsão da fazenda. Felipe escutava tudo com os olhos brilhando, às vezes rindo, às vezes ficando sério. E a minha mãe, pai? Como ela reagiu quando o senhor foi embora? Chorou muito, filho. Mas naquela época ela era nova, dependia do pai, não tinha escolha. Mas ela amava o senhor de verdade? Amava sim. Do jeito dela, ela amava. E o senhor? Ainda ama ela? Essa pergunta me pegou desprevenido. Como explicar para o meu filho que durante 24 anos eu vivi apaixonado pela mãe dele, mas que agora não sabia mais o que sentia? Felipe, o amor da gente pela sua mãe é complicado. Tem mágoa misturada com saudade, tem raiva misturada com carinho. Mas se ela pedisse para voltar, o senhor voltaria? Não sei, filho, não sei. Na penúltima noite, ficamos acordados até tarde na varanda, conversando sobre tudo. Felipe queria saber de cada detalhe da minha vida, e eu queria saber de cada momento da dele que eu perdi. Pai, o senhor se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter lutado mais pela sua mãe quando era jovem. Me arrependo de ter sido covarde. O senhor não foi covarde, foi realista. Um peão contra um fazendeiro rico. Não tinha como ganhar essa briga. Talvez não, mas devia ter tentado. E eu, pai? O senhor se arrepende de não ter me conhecido antes? Olhei para ele, para meu menino que já era homem feito, e falei a verdade. Felipe, eu daria tudo o que tenho para ter te visto dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, ter te ensinado a montar cavalo. Mas não me arrependo de te conhecer agora. Porque agora você é maduro, pode entender as coisas, pode escolher ter o pai na vida ou não. Escolher? Pai, o senhor acha que eu ia escolher não ter o senhor na minha vida? Sei lá, filho. Você tem uma vida organizada, uma posição social. Ter um pai peão pode não ser bom para você. Felipe se levantou da cadeira e veio me abraçar. Pai, eu me importo uma pinóia com posição social.
O que eu sempre quis foi ter um pai de verdade, que me entendesse, que gostasse das mesmas coisas que eu. E é exatamente isso que o senhor é. No último dia, tivemos que voltar para a realidade. Durante a viagem de avião, Felipe estava quieto, pensativo. Tô preocupado, pai. Com o quê, filho? Com a reação da minha mãe. Ela vai ficar brava quando souber que descobri a verdade. Provavelmente vai. E daí, o que a gente faz? Vamos conversar com ela. Os três juntos. É hora de colocar tudo às claras. Quando chegamos na fazenda São José, já era de noite. Malu estava esperando na varanda, ansiosa. Quando viu nós dois descendo do carro, deve ter percebido alguma coisa diferente porque ficou pálida. Como foi a viagem? Ela perguntou, abraçando Felipe. Foi ótima, mãe. A gente precisa conversar. Conversar sobre o quê? Felipe olhou para mim e depois para ela. Sobre o fato de eu ter descoberto que o Henrique é meu pai. Malu quase desmaiou. Segurou na coluna da varanda para não cair. Como você descobriu? Mãe, eu não sou idiota. Juntei as pistas e perguntei para ele. E ele confirmou. Henrique. Ela se virou para mim com raiva. Você prometeu que ia ter cuidado. Malu, eu tentei esconder, mas seu filho é inteligente. Descobriu sozinho. E agora? O que é que vocês querem? Felipe se aproximou da mãe. Queremos que pare de mentira, mãe. Queremos ser uma família de verdade. Família? Felipe, as coisas não são tão simples assim. Por que não são? Vocês se amaram, tiveram um filho, foram separados à força. Agora somos todos adultos livres para escolher. Por que não pode dar certo? Malu olhou para mim, depois para o Felipe. Porque passaram 24 anos, filho. As pessoas mudaram. Mudaram como? Eu casei com outro homem, tive outros filhos, construí uma vida. Seu pai, o Henrique, também construiu a vida dele. Que vida eu construí, Malu? Falei, me metendo na conversa. Fiquei 24 anos vivendo sozinho, pensando em vocês. Que vida é essa? Henrique, por favor. Não, Malu. Agora que nosso filho sabe a verdade, vamos falar tudo. Você quer saber se eu ainda te amo? Amo. Amo tanto que dói. Mas também tenho raiva de você por ter me escondido a existência dele. E eu tenho medo. Ela respondeu com os olhos cheios d'água. Medo de me entregar de novo e ser abandonada outra vez. Mãe, Felipe interveio. Vocês estão discutindo o passado. E o futuro? Não querem tentar construir alguma coisa juntos? Ficamos os três ali na varanda, em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Foi quando Malu falou. Henrique, me responde uma coisa. Se eu decidir tentar de novo, você vai ficar? Ou na primeira dificuldade vai embora? Olhei para ela, depois para o Felipe. Malu, eu já perdi vocês uma vez por covardia. Não vou perder de novo. Promete? Prometo. Ela veio devagarzinho até mim com aqueles olhos que me apaixonaram há 30 anos. Então talvez a gente possa tentar. Devagar, sem pressa, vendo se ainda somos as mesmas pessoas. Felipe bateu palma, feliz que nem criança. Significa que vamos ser uma família de verdade? Significa que vamos tentar, Malu respondeu. Depois de tanto tempo, é o máximo que posso prometer. Naquela noite, não dormi em casa. Fiquei na fazenda, no quarto de hóspedes, com a sensação de que minha vida tinha mudado completamente em uma semana. Tinha encontrado meu filho, reencontrado meu amor e ganhado a chance de ser feliz. Não ia ser fácil. Tinham muitas feridas para curar, muito tempo perdido para recuperar. Mas pela primeira vez em 24 anos eu tinha esperança. E quando olhei pela janela e vi Felipe conversando com a mãe no jardim, os dois rindo de alguma coisa, soube que tinha valido a pena esperar. Porque família é isso. São as pessoas que a gente ama e que nos amam de volta. Não importa quanto tempo passe. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que fizemos dar certo. Não foi fácil. Teve briga. Teve lágrima. Teve momento que pensei que não ia aguentar. Mas o amor venceu o medo.
O perdão venceu a mágoa e a família que sempre sonhamos finalmente se tornou realidade. Felipe me chama de pai todos os dias. Malu voltou a sorrir como sorria quando era moça. E eu? Eu finalmente aprendi que nunca é tarde demais para ser fel.